Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, o estudo da teologia. E toda segunda-feira, coloco aí no meu canal para você uma aula de bibliologia. Terça, teologia sistemática. Quarta, história dos hebreus, que é a matéria de hoje. Quinta-feira, história da igreja. E sexta-feira, apologética, a matéria que ensina a mostrar com precisão a razão da nossa fé. Sábado e domingo, uma aula no sábado e uma no domingo, só sobre a Bíblia apologética. Como usar a Bíblia apologética, porque melhor do que ter a Bíblia apologética é saber utilizá-la, tá bom? Então de sábado e domingo agora eu estou colocando aí aulinhas para aprender a usar bem esta ferramenta, ok? Muito bem. Na aula de História dos Hebreus, nas aulas 14 e 15, se você perdeu estas aulas, elas estão aí no meu canal. Procura aí aulas 14 e 15 ou vai no playlist de História dos Hebreus, você localiza também, até mais fácil, aulas 14 e 15. Nós aprendemos a fazer esse mapinha aqui, mapa da linha do tempo, né? Uma linha cronológica, tá? Então se você perdeu, procura lá que eu ensino a fazer. E hoje nós vamos fazer de novo mais uma linha do tempo, porque a cronologia é uma ciência auxiliar da história. Nós precisamos colocar cada assunto da Bíblia na linha do tempo, porque melhora o aprendizado, o entendimento da palavra de Deus, ok? Então pega a folhinha, tá com a família em casa, dá uma folha para cada criança, para cada jovem, o papai, mamãe, vovó, todo mundo, tio, todos podem aprender, até um faz uma linha, um ajuda o outro, todos aprendem junto, tá bom? Muito bem. Então você vai pegar essa folhinha de sulfite, folhinha 4, ó, nesse sentido paisagem. Retrato seria assim, paisagem nesse sentido. Então você vai dobrar lá ao meio, ó, dobrei, vai dobrar novamente, olha que legal, ok? E vai dobrar novamente. Aí você fala, mas por que é preciso fazer essas dobras? Porque eu não quero usar régua. Posso usar régua também, mas daí seria mais complicado para ensinar para você. Assim fica tudo mais didático. Ó. Nós vamos usar as próprias dobras para colocar os fatos no tempo. Muito bem. O que você vai fazer agora? Deixa eu pôr minha Bíblia aqui do lado. Você vai pegar, olha que legal, bem aqui no começo, nós vamos puxar uma reta, deixa eu puxar uma linha bem na dobra, olha aqui, ó, ela vai de lado a lado, ó, deixa eu puxar a minha linha aqui, isso, olha aí, tá vendo? Puxei uma linha, só isso, ó, puxei uma linha, tá vendo como facilitou? Nem precisei de régua, é mais ou menos, não precisa ser exato, mas que acompanhe mais ou menos o vínculo do papel, ok? Muito bem. Bom, aqui nesse lado aqui, olha, deixa eu fazer aqui para você entender. Deixa eu pôr aqui, ó, a estrelinha de Davi, igual do outro mapa, né? Vou escrever aqui, ó, nascimento, vou abreviar, tá? Por isso que eu coloquei a estrelinha de Davi aqui, o símbolo do nascimento de Jesus. Olha, ano Domini, ano do Senhor, tá vendo? Olha aí que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Ano Domini, ano do Senhor. Então Jesus nasceu aqui, tá bom? Deixa eu pôr uma marquinha aqui, pronto. Agora, o que nós faremos? Nós vamos voltar, porque nós estamos voltando na história. Por exemplo, Davi é antes de Jesus. Quantos anos antes de Jesus? Mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Então eu vou voltar aqui, ó, vou considerar aqui. Deixa eu pôr aqui, ó. Davi, mais ou menos 1000 antes de Cristo, é o jeito que a gente chama na história. Olha, então tá aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pôr uma seta para você entender, olha. O tempo tá indo nesse sentido, ó. Tá bom? Olha, para cá tem Jesus, nós estamos para cá. Então, há 1000 anos, foi diminuindo até chegar no ano 1, que é o ano da era cristã, tá bom? Lógico, não tem ano 0, mas foi diminuindo. Então, Davi está 1000 anos antes de Cristo, ok? Agora eu vou voltar mais um pouquinho
E aqui, olha, nesta dobrinha aqui, eu vou pôr uma informação muito importante. Deixa eu escrever aqui, ó. Destruição de Jericó. Já viu falar de Jericó? Todo crente já viu falar de Jericó. Destruição de Jericó. Agora aqui é o importante, ó. Sempre trabalho com mais ou menos, tá? Na cronologia bíblica eu já ensinei que ela não é exata. Não que a Bíblia esteja errada, mas é que a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de religião. Então, como ela traz algumas datas, a gente trabalha com o que a gente tem para entender melhor, tá bom? Então tá aqui, ó, destruição de Jericó. Então a destruição de Jericó aconteceu mais ou menos em 1400 antes de Cristo. Aí vai diminuindo, chega no ano 1000 antes de Cristo até Jesus, tá bom? Só uma linha cronológica, porque sempre eu deixei maior? Porque nós vamos trabalhar aqui dentro. Você fala, mas é Abraão, onde está? Não, Abraão está para cá, ó. Deixa eu pôr aqui Abraão também, para você entender onde está Abraão aqui, ó. Abraão, mais ou menos 2000 antes de Cristo. Então tá aqui, olha, tá vendo? Aqui eu não respeitei, né, a proporção, porque o que me interessa é esse miolo aqui. Então eu tenho Abraão, mais ou menos 2000 antes de Cristo, destruição de Jericó, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e aqui o nascimento de Jesus, que a gente chama, vem do latim, Anno Domini. Ok? Até aí? Tudo bem? Agora, por que essa informação é importante? Porque a arqueologia, a ciência auxiliar da história, que desenterra a história, que vai lá cavar as escavações, você já viu com certeza falar da arqueologia. Então, ela já localizou Jericó, aquela Jericó que foi destruída por Josué, lembra? Destruição de Jericó por Josué, ela já descobriu desenterrou aquela cidade, aquelas muralhas que caíram com a destruição e catalogou, datou como mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. É uma data bem próxima e para nós ela é importante. Por quê? Não foi Josué que conquistou, que destruiu Jericó? Não foi Josué que conquistou Canaã? Então, quando isso se deu? Eu sei que eles destruíram Jericó. Então eu já sei que foi mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Tá vendo que informação importante? Bom, se Jericó foi destruída há mais ou menos 1400 anos de Cristo, e Josué, que foi o responsável, assumiu o comando com a morte de Moisés, eu já sei, nós já aprendemos que Moisés viveu 120 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos conduzindo o povo de Deus. Então Moisés começa a receber de Deus para escrever o Pentateuco quando ele tinha aproximadamente 80 anos. Então eu volto um pouquinho aqui, ou seja, 40 anos, vou para mais ou menos 1440, veja que eu estou aumentando, porque eu estou voltando. E vou fazer aqui uma saidinha aqui, olha, e vou escrever aqui, ó, Pentateuco, não é isso? E vou escrever aqui, ó, Moisés. Por quê? Porque agora você já aprendeu que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele escreveu neste período aqui, um pouquinho antes dele morrer, ou seja, um pouquinho antes da destruição de Jericó, não é isso? E quando ele estava no Monte Sinai com o povo. Então ele escreve o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. Gênesis, primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Olha que bênção. Então eu já sei que a Bíblia começa a ser escrita mais ou menos 1440, 1400. Então a gente arredonda 1400. Mas o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Como nós não sabemos quem escreveu? Nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó. Mas existem alguns que atribuem
a Moisés, então fica mais ou menos neste período, o livro poético, o livro de Jó. Escrito, não ocorrido, ocorrido segundo os estudiosos, o que aconteceu no livro de Jó, segundo os estudiosos, foi na época de Abraão na Arábia, pelas características do livro. Tá bom? Mais ou menos, então, 2000 a.C., Jó viveu, mas foi relatado provavelmente nesse período aí, ou até um pouquinho para frente aqui, mas com certeza antes de 1400 ou um pouquinho antes, é mais ou menos esse período. Alguns dizem que foi Moisés. Competência ele tinha para registrar aquele relato histórico, aquele livro poético, tá bom? Tranquilão até aí? Tranquilão? Fez o mapinha? Agora fica com esse mapinha aí no jeito que na próxima aula nós precisamos colocar no mapinha os Juízes, o livro de Ruth e o primeiro livro de Samuel até o capítulo 5 do segundo livro de Samuel, porque lá nós já vamos ver Davi assumindo o trono de todo o povo israelita, de toda a nação, ok? Tranquilão? Olha, se você quiser mais informações, matérias sobre o assunto ou outros assuntos, acesse o nosso site. É o www.icp.com.br www.icp.com.br. Agora, quer ganhar desconto? Quer ganhar desconto? Eu vou dar só o nosso zap para você, tá bom? Até 50% de desconto. Vou te dar o nosso WhatsApp, olha. 21 986 22 3266. 21 986 22 3266. Escreve lá, olha, ou grava um áudio, eu assisto a aula e eu quero esse desconto aí para eu ter esse material, tá bom? Nós vamos abençoar a sua vida. Olha, pode chegar até 50%, ok? Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.